Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é João Carvalho debate os comunistas e a participação no processo eleitoral. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note, João Carvalho gravou um vídeo sobre os comunistas. Gravou um vídeo não, né? Um corte, né, na live dele sobre os comunistas e o processo eleitoral. Muita gente me mandou esse vídeo pedindo minha opinião e tal. Eu assisti o vídeo ontem à noite. E aí, palmas não, Tocantins inteiro para João Carvalho. O vídeo ficou fantástico. Eu só teria coisas a mais a acrescentar do que foi dito, eu acho que é aquilo, só com uma pequenininha questão que eu vou debater com vocês. O vídeo de João Carvalho, coloca na tela, Maxwell, tem só 8 minutinhos e tal. Eu acho que o argumento central do João, que é importantíssimo, que é levar a sério se for participar do processo eleitoral. Bicho, e aí você pensa assim, mas Jones, isso é óbvio. Porra, bicho, deveria ser, mas não é. A galera, os comunistas, o trotskista, marxista-leninista, porra toda, nos últimos 20 anos, quando vai participar de eleição, basicamente leva o tema à moda caralha, a moda de faz de qualquer jeito. E aí é engraçado. Por quê? Vejam, há uma coisa que eu sempre debati no meu antigo partido, né? Que é, com o debate político correto de não ser eleitoreiro, de não difundir ilusões sobre o processo eleitoral burguês. Isso se transformou numa desculpa para não entender e levar de forma amadora o processo eleitoral burguês. Então, enquanto militante do meu antigo partido, eu participei da eleição de 2014 como militante, né? Não como candidato. 2016, 2018, 2020 e 2022 eu fui candidato. Então são 5 eleições nas costas. E eu posso dizer a vocês que era um festival de amadorismo. E aí João, no vídeo dele, deu muita atenção à questão de conhecer o código eleitoral. Isso realmente é básico. Entender o que é coeficiente eleitoral, entender as regras eleitorais e tal. Mas não só isso, pensar de maneira mais ampla como é que você vai atuar politicamente no processo eleitoral, que setores você quer disputar, quais são as principais demandas desses setores, o que você poderia recuperar de elemento simbólico, de memória, de construção de identidade estética, como é que você vai organizar a campanha de rua, como é que você vai organizar a campanha de redes, como é que você vai perceber certas contradições e demandas que estão ali colocadas e por aí vai. Então, eu vou dar 2 exemplos para vocês que eu acho bem ilustrativo e significativo disso. A eleição de 2022, eu fui candidato ao governo do estado de Pernambuco, como a maioria de vocês devem saber. E aí, veja, não é que eu fiz o processo sozinho, ninguém faz nada sozinho. Teve vários camaradas, inclusive jovens, vindos da UJC, que tinham uma cabeça renovada, que estavam acostumados com um processo organizativo mais qualificado e por aí vai, que tiveram contribuição importante nesse processo. Só que eu, como candidato da majoritária e como uma pessoa que acabou pegando muitas das tarefas, né? Só para vocês terem uma ideia, gente, durante toda a campanha, quem fazia as postagens nas redes sociais era eu, viu? Eu que ficava lá em ato de rua, por exemplo, eu fui para a Parada da Diversidade em Recife. Cheguei lá na Parada da Diversidade, eu pedi para uma camarada Vitória tirar foto, eu escrevi a legenda da foto, eu postei a foto, e era isso, panfletagem na rua, ação nas redes e por aí vai. 2 coisas inéditas aconteceram nessa campanha aqui em Pernambuco. Primeira coisa inédita, a gente parou para fazer, eu fiz na verdade, né? Parou para fazer um levantamento dos principais temas de preocupação do povo trabalhador de Pernambuco a partir de pesquisas de opinião. Então, eu sentei a bunda na cadeira, abri o computador e fui cavucar na internet. Nos últimos 10 anos, quando saía pesquisa de opinião, pesquisa eleitoral e Datafolha e não sei o que e tal, qual eram os principais problemas que preocupavam o povo trabalhador de Pernambuco? Aí você pensa, Jones, mas isso é óbvio. Pois é, gente, isso é óbvio, mas foi a primeira vez em Pernambuco, pelo menos de 2014 para cá, que isso foi feito. Isso não é feito, inclusive, nos outros estados
do Brasil, pelo meu antigo partido. Então, isso inclusive foi feito porque eu parei para dizer assim, bicho, vamos lá, não, esse negócio não. Porque a lógica normalmente era o que a gente quer falar, o nosso programa. E aí, veja, é claro que a gente tem um programa, tem um debate, tem uma proposta política para o Brasil. Só que a coisa não é só o que a gente quer falar e como é que a gente vai esclarecer as massas, né? Essa coisa meio pseudo-iluminista de que existe um grupo com a razão e a gente vai levar a razão para os sem razão, né? Pelo amor de Deus, isso não dá. Claro que você vai ter que mesclar o debate, o acúmulo que você tem com um esforço, que é teórico, inclusive um esforço de pesquisa mesmo, de entender quais são as demandas mais imediatas que estão pegando no dia a dia da população. Então, quando eu, durante a campanha de 2022, parei para falar muito, mas muito mesmo, sobre a dimensão do transporte, da saúde e do emprego, por exemplo, isso não foi do acaso, isso não foi fortuito, isso não foi um chute. Foi porque eu parei para estudar, para ler pesquisas e tal. Inclusive, conversei com gente da ciência política, que trabalha fazendo campanha de candidatos burgueses e tal, e que tem dinheiro, né, tem estrutura. Então pedi alguns bizus, eu falei, vem cá, fulaninha, tu que já fez campanha para prefeito, que já fez campanha para governador, na eleição de 2018, vocês conseguiram fazer mecanismos de pesquisa para definir quais são as principais pautas que estavam colocadas para determinadas categorias, classes, níveis de renda e tal? Consegui acesso a alguns materiais importantes que comprovavam isso. Então, veja, parece o básico, né? Mas assim, é difícil fazer o básico, viu? É difícil fazer o básico. Isso por um lado. Segundo lado, que em Pernambuco, vocês vão lembrar que a gente conseguiu construir uma estética de campanha que fazia uma leitura comunista de aspectos fundamentais da pernambucanidade. Então a gente trabalhou uma identidade de campanha baseada no Mangue Beat, do Chico Sainz, Nação Zumbi, Fred 04 e Companhia Limitada. A gente falava muito, apelava para a imagética dos papangus de Bezerros, das xilografuras de J. Borges, do frevo, do maracatu, do caboclinho, das ligas camponesas, enfim, tudo que era aspecto do cangaço e por aí vai. Aspectos da cultura pernambucana. A ideia de pernambucanizar a identidade de campanha, fazendo uma leitura comunista dos aspectos próprios da nossa cultura, isso foi um negócio que, inclusive, também um trabalho coletivo, mas quem puxou essa demanda foi eu. Eu falei, galera, esse negócio de achar que a gente tá na União Soviética, ou então achar... Porque, assim, de novo, é uma concepção muito engraçada, que, assim, nós temos a nossa identidade estética, o que é normal, toda organização tem sua identidade estética, perfeito? É parte, inclusive, da estrutura de uma organização. Só que não dá para você ir para um processo eleitoral e você dizer assim, eu tenho uma identidade estética, então o povo meio que foda-se, a identidade estética é minha, e o que o povo pensa, o que está na sua cultura, o que está na sua subjetividade, o que está nos seus costumes, eu não me preocupo, eu me preocupo com o que eu tenho, e aí eu vou apresentar. Não é assim, né, gente? Esse, inclusive, é um dos aspectos práticos do que eu debati no meu vídeo, uma teoria de socialismo contra o Brasil, que deu muita polêmica aí, me xingaram, me atacaram, né? Bota na tela aí, Maxwell. É isso, gente, é você conseguir compreender o que está na consciência popular, no senso comum, no folclore, na cultura, na tradição, capturar aquilo ali e trabalhar desde uma leitura de uma consciência crítica revolucionária. Então, quando a gente estava pensando sobre isso, eu lembro que eu fiquei uma noite dessa sem dormir e fiquei, pensando o que fazer. Cheguei a 3 grandes marcos. Cangaço, Movimento Armorial e Mangue Beat. Aí na hora eu pensei assim, uma leitura comunista do Movimento Armorial é uma forçadinha de barra legal, né? Legal, porque, enfim, né? Não é o momento aqui da gente debater o movimento armorial, mas acho que seria uma forçada de barra boa, assim. Uma leitura comunista de uma estética do cangaço, do sertanejo e por aí vai, ficaria legal, mas seria complexo, porque a gente teria que explicar. E aí, a ideia de uma identidade visual, a ideia de uma estética, não é você estar explicando ela a todo momento, é que ela seja, inclusive, intuitiva. É a ideia de que as pessoas batam o olho e mais ou menos entendam o que é que você está querendo passar com aquela mensagem que não é escrita. Se você precisa explicar, justificar e não sei o que, tem um problema. Então, do ponto de vista político, eu acho que ficaria até legal, mas do ponto de vista comunicacional, teria um problema ali que
e o ponto de vista comunicacional que também tem uma influência do ponto de vista político, né? Refazendo, inclusive, eu acho que ficaria bom do ponto de vista teórico. Do ponto de vista político e comunicacional, teria um problema. Já apelar para uma ideia centrada no movimento Mangue Beat, né? No símbolo do caranguejo com a foice e o martelo, bicho, aquilo ali é totalmente intuitivo para quem é pernambucano. Assim, especialmente da região metropolitana. Não só, mas especialmente. Pernambucano, olha aquilo ali. E aí eu, me organizando, posso desorganizar, o homem coletivo sente necessidade de lutar, viva Zapata, Sandino, Antônio Conselheiro, bandidismo por uma questão de classe, bandidismo por pura maldade, o Josué eu nunca vi, tamanha desgraça, quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça, tudo isso, meu parceiro, tudo isso é totalmente intuitivo, assim, a galera bate o olho, porra, captei a mensagem, sabe? Então, veja, são coisas básicas, só que aquilo ali foi inédito, assim, nos anos. Compara, inclusive, na campanha de 2022, a meu ver, a melhor estética, a melhor identidade visual foi a de Pernambuco. E aí junto vem a de São Paulo e a do Paraná. Mas o resto, inclusive, ficou muito aquém. Tudo muito aquém, assim, sabe? Então, veja, o grau de amadorismo, quando a gente vai pensar o processo eleitoral, é brutal. Porque não se conhece código eleitoral, não se conhece regras, não se pensa os aspectos comunicacionais, não se pensa estrategicamente como é que você vai construir a identidade visual, a proposta. Então, outra coisa que também é básica, que a gente conseguiu pensar em 2022. Bicho, na época, né, a gente tava claro que a gente ia disputar um público majoritariamente jovem. Eu tinha saído do movimento estudantil em 2018. 2022 fazia só 4 anos. Então, meu apelo ainda era muito jovem. E a gente pensou, bicho, como é que a gente vai conseguir atrair atenção política muito para além de um público jovem que já está mais ou menos ali colocada? E aí a gente fez um debate que era fundamental, por exemplo, mudar o jeito com como eu me apresentava nas entrevistas, nos debates. E não é mudar o jeito no sentido de que vai se aburguesar, vai botar terra em gravata. Não, mudar o jeito de vestimenta. Então, a forma como eu modifiquei o cabelo, a barba e as roupas e por aí vai, aquilo foi pensado. Foi pensado para atrair também mageticamente, semioticamente, pessoas não tão jovens. Aí você pensa, mas Jones, isso existe, pô. Existe, tem estudos, tem pesquisa e por aí vai, que provam isso. Então, até o aspecto da roupa que eu apareci durante o processo eleitoral, da barba, do cabelo, tudo isso foi pensado dentro de uma construção de imagem para alguém jovem, mas é alguém jovem muito sério, com muita experiência, com muita certeza do que está propondo e debatendo politicamente, sabe? Isso é exceção em participação de comunistas em eleição. Isso é exceção, sabe? Então eu acho que quando o João fala da falta de seriedade, da falta de profissionalismo, da falta de estudar, da falta de compreender, meu irmão, o João, ele tá certíssimo, ele presta um grande serviço ao debate comunista brasileiro sobre o tema. Porque eu, particularmente, cheguei numa fase da minha vida que eu não tenho mais paciência para amadorismo que é justificado em nome de não ser eleitoreiro e não ser reformista. Veja, dá para você ser profissional na disputa eleitoral sem você ser eleitoreiro, sem você ser reformista, sem você ser oportunista. São coisas diferentes, né? E aí eu acho engraçado, porque, por exemplo, o movimento sindical, veja, não sai revolução do sindicalismo, viu, gente? A importância de ter um movimento sindical forte não é porque daí vai sair a revolução, né? A importância da organização, do treino político da classe trabalhadora, da elevação do nível de consciência. A galera, quando vai disputar o sindicato, leva a coisa mais séria, para estudar, conhece o estatuto do sindicato, entende a legislação que regula o setor, pensa, né, tem cartilha de como construir uma oposição e por aí vai. No processo eleitoral, uma banda voou, uma moda caralho, é uma bagunça generalizada. Então, em 2022, por exemplo, muita gente falou, Jones, se você fosse candidato a deputado, você era eleito porque você foi candidato a governador. Veja, eu até entendo que pessoas comuns, que não estão organizadas, tenham esse raciocínio equivocado e que não saibam o que é o coeficiente eleitoral. Mas isso também, eu ouvi isso de militantes organizados, viu? Não só da minha organização à época, gente de outras organizações que pensavam assim. Então a galera nem sabe o que é coeficiente eleitoral. Eu não seria eleito deputado federal em 2022, gente, nem deputado estadual, sabe? É isso, não seria. E uma das coisas básicas, a diferença de uma eleição majoritária para uma eleição proporcional, é que eleição proporcional para legislativo tem milhares de candidatos. Então ninguém dá entrevista, ninguém é chamado para jornal, para não sei o quê, porque é isso, tem uma porrada de candidatos. É uma eleição basicamente de dinheiro e de rua, que você faz campanha na rua e que você, né, despeja dinheiro de material, não sei o que e tal,
Mas é isso, você não aparece para o grande debate público, a não ser setores que você já tem uma influência, ou setores que você mapeou e conseguiu perceber a possibilidade de ter essa influência, esse debate, esse alcance político durante o processo eleitoral. Eleição majoritária, necessariamente por ser poucos candidatos, você consegue ir para entrevistas, ir para espaços de debate, de visibilidade. Então eu já falei isso, inclusive, em outros vídeos do canal. Antes da eleição, a média de pessoas de Recife nas minhas redes, me acompanhando, por exemplo, no YouTube, era muito pequena. Recife era só a 5ª capital em que as pessoas me acompanhavam, né? Assistiam o meu canal e tal. Passado o processo eleitoral, Recife é a primeira em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube, tudo que você imaginar em termos proporcionais. Em termos absolutos, é claro que sempre vai estar São Paulo lá, né, pelo tamanho da população e tal. Mas em termos proporcionais, Recife está em tudo. Então assim, conseguimos, a partir do debate eleitoral, não só dar um exemplo nacional de uma campanha comunista bem feita, propositiva, crítica, compreendendo a realidade, com uma identidade visual foda, como uma capilaridade para o Pernambuco. Então assim, eu tive votos em praticamente todas as cidades de Pernambuco, à exceção de 2. Em todas as cidades de Pernambuco, à exceção de 2. Veja, quando você pega o mapinha dos votos, você vê a capilaridade dos votos, inclusive votos em regiões que a gente conseguiu ir pouco, como o sertão do estado, que só deu para ir para Petrolina e Salgueiro, basicamente. E mesmo assim, teve votos em praticamente todas as cidades do sertão pernambucano, menos uma, sabe? Então, assim, foi um trabalho bem feito. Eu acho isso fundamental. Eu acho que a gente precisa de parlamentares comunistas. Desculpa, viu, gente? Precisa. Precisa de vereador comunista, deputado estadual comunista, deputado federal comunista, senador comunista, não só para denunciar o capitalismo, não só para fazer agitação e propaganda, não só para fazer espaço de resistência. Tem a estrutura também de um mandato que faz muita diferença em termos de dinheiro e de recursos para organizar as lutas populares. Enfim, esse é outro debate. Mas também para puxar o debate institucional à esquerda. Veja, no Brasil, no pré-64, o PTB do Jango e do Brizola passou por um processo de radicalização muito importante por causa dos comunistas do PCB. Então, assim, o PCB não tinha legenda quando ia lançar candidatos, lançava por vários partidos, mas o principal deles era o PTB, e isso acabou influenciando em muito a configuração ideológica do PTB, né? Se a gente consegue ter candidaturas que pautem o debate, a gente consegue puxar essa janela à esquerda. Eu já falei isso várias vezes no canal. Todo mundo, o Glauber Braga é foda, o Glauber Braga é massa, não sei o quê. É porra, por que a gente só tem um Glauber Braga? Assim? Se a gente tivesse uns 10 Glauber Bragas, veja, ia fazer a revolução? Daí não. O parlamento brasileiro ia deixar de ser um antro de ladrão, mafioso, canalha, assassino, miliciano e representante de burguês, no geral? Também não. Mas para os debates, para a conjuntura, para a resistência, para informação, que é uma coisa que as pessoas negligenciam também. Muitos vídeos aqui do canal eu só consigo fazer porque eu tenho acesso direto a vários parlamentares que eu ligo, eu mando áudio, eu mando mensagem, pergunto, deputado, isso aqui, esse projeto, não sei o que. Não sei se vocês repararam que esse ano eu comecei a falar muito mais de tramitação de projetos, de como é que é, e regime de urgência, e não sei o que, por aí. Veja, isso não é porque eu parei para ler em livros, é que eu tô conversando com articulação, com contato, muito mais gente que está lá no parlamento e eu consigo ter essas informações. Então as pessoas até negligenciam isso, inclusive. A ideia do tá lá para ter informação, saber negociação de bastidor. Eu sei negociação de bastidor aqui que eu não falo, que eu também não vou entregar minha fonte e tal, mas tem coisas importantes que você só sabe, velho. Ou se você tiver lá, ou se você tiver um bom contato lá. É isso. Não sai na mídia não, viu, gente? Não sai na mídia não, assim, tá ligado? Então, essa ideia de que, eu sou revolucionário, portanto, foda-se a eleição. Veja, ela é uma das coisas mais toscas que existe no mundo. Porque, assim, nenhuma atuação cotidiana da gente é em si revolucionária, né? O movimento estudantil, o movimento sindical, o movimento de luta por moradia, o movimento de cultura e tal. O caráter revolucionário é dado pela estratégia que dá o norte, né? Que totaliza o conjunto das lutas e atuações, percebe? Com a eleição não é diferente. Então, se a gente quer debater eleição e esse ano de eleição, o primeiro requisito, eu digo primeiro porque para quem é revolucionário, me parece que o pressuposto de não ter o uso eleitoreiro e oportunista está dado.
né? O primeiro requisito é profissionalizar esse negócio, véio. Acabar com o amadorismo, acabar com o grau de banda voou, de não sei de nada, de no estudo. É isso, gente. É um pouco desesperador, inclusive, sabe? E aí, claro, tem um momento ali no vídeo do João que ele fala sobre disputar legislativo e não executivo. Eu tenho uma discordância com isso, mas eu não vou falar nesse vídeo porque eu acho que não é o momento. Eu vou gravar, a partir de maio, alguns vídeos no canal falando sobre o processo eleitoral e a gente vai entrar nesse debate e eu vou explicar em detalhes meu ponto de vista. Mas eu acho que o vídeo do João é sensacional, um alerta muito importante para que, primeira coisa e antes de tudo, a gente precisa pensar com seriedade, estudar e ter domínio do que precisa fazer no processo eleitoral. Caso contrário, meu querido, na moral, é só perca de tempo. É isso, perca de tempo e auto-engano. Auto-engano. Tivemos uma votação ruim porque a democracia burguesa. Veja, a democracia burguesa necessariamente coloca uma política eleitoral revolucionária em desvantagem estrutural. Isso é fato. Só que, veja, não é a democracia burguesa que explica o seu candidato ter tido só 200 votos, viu? Não é não. Não é não. Não é não. Dá para a democracia eleitoral burguesa você ter boa votação, né? Vai ser o mais competitivo do sistema? Óbvio que não. Vai ser a potência eleitoral? Óbvio que não. Vai ser o PMDB comunista? Óbvio que não. Só que disso, para justificar uma campanha ruim, tosca, sem criatividade, mal feita, mal planejada, mal executada e sem votos, tem uma distância gigantesca. Não vamos usar debate revolucionário para justificar incompetência e falta de estudos. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.